Bom dia, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, hein? Hoje é terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Agora são 9h13. Abrir aqui o calendário. Vamos fazer um treino para a gente não ficar enferrujado, mas eu vou explicar as bases do treino. Aqui, ó, tem 41 mil dólares. Seria o equivalente a nós estarmos já com 80% da jornada completada. Seria como se nós começasse aqui o dia 81, como se faltasse só 20 dias, tivesse já corrido 80% da jornada. Então 40.968 seria o que nós estaríamos nesse dia, ou seja, 41 mil. Vamos fazer um treino com esse 41 mil dólares, ele em reais equivale a 200 mil reais, né? Só para a gente não enferrujar enquanto a gente não confirma com as parcerias, né? Para a gente, de repente, eu penso em retomar com adiantado, com um valor maior, até mesmo porque essa corretora aqui ela trabalha no mínimo com 200 dólares. E assim, é importante falar o porquê dessas interrupções. É que chega uma hora na vida da gente que você precisa de dinheiro de algum lugar, né? Então, se você tem ali, precisa para um combustível, para um mercado, e você tem ali 50 dólares parados, você vai usar. Você tem ali na carteira, né? Foi o que aconteceu aqui comigo. Como eu tinha o dinheiro parado ali e precisava, em vez de, né, da sequência na jornada, eu simplesmente utilizei. E agora, para voltar nessa corretora, é no mínimo 200 dólares. Acho que até tem aqui essa opção. Deixa eu ver aqui na área do cliente aqui. Vamos ver aqui para colocar crédito nele, depósito. Ó, tá zerada a conta normal. Para depositar, vou colocar um Pix aqui. E aqui tá, ó, o valor mínimo pro Pix. O valor mínimo que eles aceitam é de R$ 1.023, ou seja, 200 dólares. Em função disso, eu até testei outras, tem uma informação bem legal aqui para vocês. Isso aí vai ajudar não só no trade, se vocês vierem fazer, ou qualquer situação da vida que você só tem uma oportunidade. Tem uma operadora aqui que é o Will, se eu não me engano. O Will, eu até arrumei um dinheirinho nela, tá aqui com 23 dólares. Arrumei 20 dólares também para testar, né? Ontem eu operei com ela. Mas foi engraçado que para entrar nela, ela me dava 0.01 lote para eu colocar em qualquer ativo, para eu testar ela, né? Então eu só tinha aquela chance ali. É essa informação que eu quero passar para vocês quando você só tem uma chance na vida, né? Como eu só tinha aquela chance, no trade você nunca sabe quando que você só vai ter uma chance mesmo, né? Como eu só tinha uma chance, puxa, tenho que fazer render. Vamos ver, dei uma olhada como que estavam os ativos, até vou fazer isso agora, vou olhar como é que estão os ativos, pra gente operar com esse 41 mil dólares aqui, né? Mas assim, como ela me deu 0.01 lotes, eu tive que escolher o ativo. Então eu peguei e analisei todos os ativos antes. Como sempre, analiso o DXY, que é o dólar na bolsa, né? Aqui está no cenário de 1 hora. Você vê ele aqui no lado direito, no cenário aqui estava em 15 minutos. Vamos ver no de 1 minuto. Ele está em queda. Está em queda de ontem. Ontem ele subiu um pouquinho, mas a queda assim, sobe um pouquinho, cai um pouquinho. Ele na verdade fica sempre linear, né? Por isso que eu não sou a favor de você fazer operações assim que duram semanas, meses, porque numa semana ele faz a subida, desce, daí quando você chega aqui 2, 3 semanas depois ele está no mesmo preço. O mercado ele só mexe só para movimentar, na verdade, né? Então você deixar a operação em longo tempo muitas vezes não vai surtir efeito, ou pior, né? Ou vai surtir efeito contrário, vai ficar muito longe, né, do que você esperava. Como nós só tínhamos uma chance, analisei, né, começando aqui com o dólar.
Ó, o dólar está no cenário de 1 hora, está com um braço de queda. No cenário, é importante saber, num cenário maior de dias, né? Então, estava aqui, ó, quando ele deu essa alta aqui, foi dia 18 de junho, faz quase um mês, nós estamos em 14 de julho. Então, ó, há um mês atrás ele deu essa subida, dia 24 de junho, aqui no dia 25 de junho ele atingiu o máximo, daí ele veio perdendo, ele quis retomar aqui, dia 1º de julho, primeiro desse mês, 1º de julho até dia 3 de julho ele caiu, né? Do dia 3 de julho até o dia 8 ele subiu, do dia 8 até o dia 10 ele caiu, do dia 10 até o dia 13, ontem, ele subiu, foi o que eu falei ontem, ele estava em alta. Tudo sugere que hoje, né, no dia 13, ele só faça queda aqui, né? Pode ser que ele interrompa no meio e suba, né? Ou ele continue ainda dando essa subidinha. Tem que prestar atenção. Num momento está aqui ele na direita, ele está caindo. Nesse instante ele está em queda. Ele está em queda e a gente vê que num cenário macro ele está em queda. É muito importante você saber qual que é a direção do dólar. Já foi revisada a taxa de juros americana, se for analisar ele ainda está flutuando bem, tá lá em cima o dólar, né? Mas não tem mais força para, né? Ele já tentou subir e não conseguiu, né? Tentou aqui, não conseguiu, falhou, tentou, já fez topos menores, falhou. Aqui ele já está fazendo um topinho maior do que esse, mas ainda não rompeu aqui, ó. Então, já falhou ali. Pode ser que ele ainda vá fazer mais tentativas, vamos ver, né? Pode ser que ele consiga força, não tem motivo, não temos notícias, né, para isso. Até falando em notícia, é importante deixar carregado aqui o Financial Juice, né? Financial Juice é aquele site, vocês se lembram, que dão as notícias para nós. Ver as últimas aqui, o petróleo está subindo de volta, né? Irã e Estados Unidos estão em pé de guerra para variar, de novo. Aquele acordo de paz foi exceção, na verdade. O normal deles é ficar em conflito mesmo. Dando uma olhada aqui, as ações se estabilizaram com os investidores evitando grandes apostas antes de um dia repleto de eventos, incluindo o início da divulgação dos resultados corporativos de Wall Street. Não, nada de... Quando tem uma notícia assim que é muito relevante, ela fica em vermelho. A gente vê que não tem nada relevante no mercado. O mercado está bem estabilizado. Vamos dizer que a Irã e Estados Unidos já é esperado aquela treta lá, né? Não tem nenhuma notícia alarmante, nada de novidade, nada para balançar muito. Os futuros de SP500, SP500, SPX e Nasdaq são muito parecidos, o movimento delas é praticamente o mesmo. Apresentaram SPX ou a Nasdaq apresentaram pouca variação. As ações de tecnologias encontraram suporte com a recuperação das fabricantes, ou seja, elas encontraram suporte e um chão, elas não descem mais daquele ponto, né? Então a gente já tem aqui uma notícia, né, que elas têm um chão já, que elas não descem mais do que aquilo, quando nós for analisar ali Nasdaq. Com a recuperação dos fabricantes sul-coreanos de chips de memória, elevando os futuros da Nasdaq em 0,05. O petróleo Brent subiu acima de 87 o barril, 87 dólares o barril, atingindo seu maior nível em um mês, com o aumento das tensões entre Estados Unidos e Irã no Estreito de Hormuz, né? A alta dos preços dos petróleos manteve vivas as expectativas de um aumento da taxa de juros. Se aumenta a taxa de juros americana, aumenta o petróleo, aumenta a inflação, aumenta as taxas de juros, o pessoal já gosta de colocar em dólar, fica mais atrativo ainda com o dólar rendendo um jurão maior, né? Então, por incrível que pareça, eles até gostam da alta do petróleo, porque aumenta os juros americanos, aumenta os investimentos nos Estados Unidos. Só que quando aumenta isso daqui, as bolsas caem, até a bolsa deles mesmo lá cai, né? Que os produtos deles ficam mais caros, daí dá menos lucro para os investidores, hein? E aí não vale a pena, né?
Aí cai. Mas aqui tem duas notícias, na verdade, contraditórias, né? Contrária, porque uma diz que a bolsa vai cair e noutra aqui diz que a bolsa encontrou suporte, né? É momento, na verdade ele está falando de momento. A expectativa de juro é uma previsão de futuro, mas no momento as bolsas de tecnologia encontraram suporte. No momento o dólar está dando uma caidinha. Nós precisamos saber, como nossas operações são curtas, nós precisamos saber só de momentos, né? Então essa leitura nós já fizemos de momento, ficou legal, já temos uma interpretação sobre momentos. Vamos ver aqui então o 41 mil dólares. E assim, a gente opera 41 mil dólares como se operasse 41 dólares. É a mesma lógica, né? Na verdade, o que importa é o tamanho do movimento que a gente vai pegar. Só vai ter que mudar aqui o tanto de lote que a gente vai operar. É lógico, como a gente está... Aqui está 0,01, quando a gente operava com 20 dólares, né? Para operar com o dobro é 0,02, né? E aqui a gente nem fala agora de operar com o dobro. Para a gente operar 10 vezes mais, que seria 400, né? A gente arrumaria aqui 0,1, né? Em vez de 0,01, em vez de 1 centésimo, 1 décimo. Para operar, que seria 400 dólares, né? Isso daqui. Para operar 4 mil dólares, a gente operaria com 10 vezes mais, seria um lote inteiro. Para operar com 41 mil dólares, a gente opera com 10. Então a gente opera com 10 contratos para operar 41 mil dólares. E aí o resto da operação é igual. Só tem que ter esse cuidado aqui com relação à proporção. Tá, o dólar a gente já mapeou, não pode esquecer de alterar nos outros ativos, porque aqui eu alterei no dólar, eu não opero dólar eu uso só de referência. Já fizemos a leitura do dólar, já fizemos a leitura aqui da USTEC, SPX, USTEC, Nasdaq, tudo a mesma coisa. Ali informou que ela encontrou suporte, se a gente pegar aqui em 4 horas, a gente vai ver o suporte dela está nessa linha preta aqui. Aqui é o suporte dela. Então elas encontraram suporte, quer dizer que elas vão flutuar daqui para cima. No instante, ela parece estar em alta. Está em alta, olha ali o tanto que o dólar acabou de cair. Ó. Se nós tivéssemos feito a leitura mais rápido, o ruim de ficar explicando é justamente isso. Ó. Nós perdemos um movimento aqui gigante. Esse movimento gigante, se bobear, dava 20, 30%, né, na nossa aplicação. Ó, dólar caiu, estimula a bolsa. Ó, a bolsa ali já subindo aqui, ó. Vou arrumar ela num tempo mais curto. Olha o tamanho da subida que ela deu aqui. Olha, que bela subida, né? Tá subindo, mas assim, são 9h30, 9h26. É o instante que os ativos dão esses gap. O mercado dá essa mexida na 9h30, 10 horas, 10h30. Não é meia hora exato, mas quando está próximo desses horários é sempre perigoso você estar com a operação aberta. Que ela pode dar uma esticada a teu favor e pode ser uma esticada contra você, né? E aqui não pega nem stop. Se você tiver com um stop no meio do caminho, ela ignora. Ela só vai pegar o stop quando ela chegar no fim da... Né? Ela não fica parando no momento, né? Aqui foi uma estilingada só. No momento de uma estilingada grande assim, que é quando um grande investidor coloca, né, a sua ordem, aqui no caso de compra, às vezes esse grande investidor ele coloca tanto de ordem de compra para induzir o mercado inteiro. Opa, vai subir, vai subir, vai subir. Ele está esperando justamente isso, que o povo inflacione, infle o preço, aí ele vende, ele mesmo começa a descarregar. Daí ele vende mais caro. Para quê? Porque ele sabe que o mercado de modo geral vai cair. Ele que estimula um movimento contra só para atrair. Então tem que tomar cuidado, não adianta ficar se animando com esse tipo de movimento. Provavelmente todo o mercado se mexeu. Eu pessoalmente eu gosto quando dá esses movimentos que mexem com todos os ativos do mercado. Vamos ver aqui se o petróleo, num cenário curto, deu esse movimento. O petróleo até deu uma estilingadinha, mas muito pequena. O petróleo não se animou com isso. Ó. Quer dizer que o petróleo já está sem força de se manter lá no alto.
O ruim do petróleo é que a gente não tem outra referência a não ser ele mesmo, né? O dólar até ele é base para quase, referência para quase todos os ativos, né? Mas mesmo assim, o petróleo ele é bem autônomo aqui nos seus movimentos. Depende muito de extração, de estoque, de conflito, né? O petróleo você opera mais por notícias do que por indicadores. O euro é muito bacana. O euro normalmente é um movimento bem contrário ao dólar, né? Então tá aqui, ó, dólar caiu, euro subiu. Só que ó, o dólar já está fazendo uma correção do lado aqui, ó. O euro ainda não começou essa correção. Aliás, ele está com uma correção dentro do próprio movimento que está em 5 minutos. Se arrumar em 1, ele vai estar também com essa. Ó, em 1 minuto está igual. É que não estava no mesmo tempo. Então estão fazendo ó, exatamente o mesmo movimento, só que de forma oposta. Normalmente quando o petróleo cai assim, o ouro acaba subindo. O ouro estava rastejando aqui na casa, o ouro estava derretido. Nós provavelmente teria feito uma entrada aqui no ouro quando a gente viu que o dólar estava caindo naquele começo, antes de dar essa perna, nós já teríamos uma entrada no ouro. Então voltando o vídeo ali no começo, depois daquela análise que a gente já tinha visto que o dólar estaria caindo, vamos confirmar aqui, ó, ele deu ó, aquela queda que a gente previu. Só que aqui o problema agora foi o seguinte, o dólar alcançou um suporte com essa estilingada. Então uma tendência do dia dele que era para ele ficar caindo, aqui a gente já tem que prestar atenção o que vai acontecer depois desse movimento, porque aqui ele atinge uma região em que o mercado não quer que o dólar caia mais do que isso daqui. Então, grande chance de, a partir daqui, já muda toda a leitura. Esse gap que deu aqui já muda toda a leitura. Nós temos que observar, mas é muito provável que ele não consiga vencer esse suporte aqui. Ele não vence esse suporte, né? Ele só vai, a tendência é ele subir, a tendência é ele crescer daí para cima. Ele crescer não, na verdade ele vai voltar, né? Mas voltar aos poucos. Ele deu tudo isso daqui, mas agora ele volta rastejando lá para cima, volta aos pouquinhos. Se ele volta assim aos pouquinhos, quer dizer que um euro cai aos pouquinhos, né? Que um ouro que subiu tudo isso vai cair aos pouquinhos. A bolsa aqui, às vezes esses estímulos é justamente para alimentar uma bolsa, um Dow Jones, aqui o Nasdaq. Pode ser que Dow Jones, principalmente a Nasdaq, dê uma flutuada, ela fique aqui por cima, ela não desça desses pouquinhos. Então não vale a pena, porque essas estilingadas elas servem justamente para isso. Acaba que eles dão um impulso em algum outro mercado. Às vezes a gente pensa que eles estão querendo ganhar dinheiro aqui em cima desse ativo que eles moveram, por exemplo, em cima do dólar, em cima do euro, mas não, às vezes eles querem movimentar a bolsa. É alguém que tem muito investimento em cima de uma bolsa, ou a própria empresa que compõe a bolsa, né? Tipo uma SpaceX, né? Uma Tesla, uma Microsoft, tudo poderosos, né? O Google mesmo. Então, às vezes, eles dão essa movimentada para a bolsa dar uma subida e animar os investidores e o pessoal continuar em cima. Então, não vale a pena considerar que ele vai voltar aos pouquinhos. Tá dando a impressão aqui que o dólar vai voltar aos pouquinhos. O euro também vai fazer a sua volta aos pouquinhos. Petróleo a gente não tem uma referência porque ele anda pernas próprias, né, e através de notícia. O ouro depende muito do dólar. Então, como ele vai voltar um pouquinho e o ouro provavelmente vai cair aos pouquinhos, o ouro pode ser um bom ativo para a gente colocar os 10 lotes aqui. Vamos fazer isso no ouro aqui. Só esperar ele dar uma retraçãozinha e entramos. E aí agora, né? Que agora, ó. Agora o movimento é na casa de $1.000, né? Que, ó, chegou a dar 90 ali positivo. Olha lá, 1.300. Imagine você operando isso, você vendo aqui você perdendo $3.000, né? $1.100. Só que se a gente, né, voltar lá no nosso cenário, isso dali seria equivalente a $1. Você viu que ele ficou positivo. É que nós só estamos fazendo aquela volta que como é um movimento artificial, ele não se sustenta. Ele volta a acontecer o que vinha acontecendo, né?
Ele tem que voltar para perto do que ele estava. Olha ele fazendo isso lá, então já dando $1.000 de lucro, né? Olha ele devolvendo lá, $3.000 de lucro. Eu nem calculei, o nosso percentual aqui é $4.000, né? Então, ó, $4.000, fechamos $4.000, 3.600, acabei saindo antes. Então, tá praticamente batida a meta do dia, né? Tá batida, ué, batemos a meta, é que era que nós tínhamos 41, então, ó, tá batida a meta do dia. Vamos ver se é isso mesmo. Nós operamos o dia 81 com $40.900. Nós tínhamos que ir para $45.000, 45.064. Nós fomos para 44 e falta $500. Vamos lá. Vamos, já que tá o vídeo agora eu não sei quanto tempo que não, senão vai ficar um vídeo grande aí, ninguém assiste ele também, essa que é a minha preocupação. Eu vou encerrar aqui, vou dar como batida essa meta, é só um vídeo demonstrativo mesmo, um vídeo de explicação, né? Obrigado por vocês terem assistido, então espero que vocês entendam ali a explicação, principalmente guardar insights importantes, né? Uma é de você ter paz, que é uma das principais que eu considero todos esses dias que teve de jornada, né? Aonde Deus está onde tem paz, né? Aonde não tem paz é sinal que ninguém está vendo Deus. Deus está sempre em tudo, né? Deus já tem tudo pronto, preparado. Se as pessoas estão em conflito, as pessoas que estão sendo preparadas para aproveitar o que Deus já tem pronto para elas. Essa questão da oportunidade é uma coisa muito séria, pode levar para qualquer área da vida, né? Se você tem que pensar o seguinte, pode ser que você só tenha uma chance, é só aquela chance, né? Então, analisa bem, né? Que é a tua única chance que você tem e faz como se fosse a tua última chance. Não vai dar errado se você for desse jeito. Agora, se você for displicente, achando, não, daí dá mais, né? Aí sempre vai ter derrota mesmo, aí sempre vai ter perda. Então fiquem com Deus, né? A paz de Deus esteja com vocês. Eu dei uma silenciadinha aqui para ver se não dava mais uma operação aqui. Tá aparentando que vai dar porque ele tem que fazer essa correção, né? Tava vendo, né? Mas ali o dólar, ele agiu como um pullback. Ele sugere que ele vai continuar descendo. Aí sugere que todos os outros vão continuar subindo. Ó, então tá agindo como se fosse um pullback. O pullback é uma imagem muito conhecida na estrutura de mercado, de trade, né? Tanto que tem gente que opera só pullback. Ele espera esse movimento grande, espera esse movimento curto para daí fazer a entrada. E às vezes é justamente isso que o mercado quer aparentar, para a pessoa pegar e vai continuar. E eu digo que não vai porque o movimento é artificial. Ele arrisca sim, ele está fazendo um pullback que vai sugerir essa continuação, mas ele está fazendo um pullback para continuar aqui, ó, a devolver esse movimento artificial. Quando o movimento é artificial, não é manipulação pura. Olha lá. Provavelmente ele volta aqui, vai acontecer isso com todos os ativos. O petróleo é aquele negócio que é a parte, né? Ó, provavelmente ele vai continuar devolvendo aqui. Só tem que esperar uma confirmação. Ele está querendo sugerir que é um pullback, ele vai continuar com esse movimento grande, mas o movimento grande já aconteceu com todos os ativos, então é super artificial ele. Ele não vai dar essa continuidade aqui. Não vai porque quem colocou todo esse dinheiro aqui e acabou colocando em todos os ativos, ele não tem como manter isso daí em todos os ativos, né? Ele é obrigado, ele manipula por um momento, mas ele não consegue manipular o mercado o momento todo. As bolsas que pareciam, as bolsas estão devolvendo linearmente, ó. A própria... elas continuam devolvendo, elas nem ameaçaram muito pullbacks. Os movimentos de querer continuar são pequenos delas, ou seja, elas já estavam baixas, estavam devolvendo, se a intenção
foi desse movimento artificial movimentar elas continuam, né, enfraquecidas aqui. O Bitcoin também, ele tem que nem o petróleo, quase que nem o petróleo não, né? Porque o Bitcoin ele obedece mais ao dólar do que o petróleo. O petróleo é bem independente. O Bitcoin ele é na maior parte independente, mas ele, quando o dólar fica muito agressivo, ele é obrigado também a respeitar o dólar. E bem ou mal ele é uma moeda concorrente, né, ao dólar. Olha lá, ele sugerindo que é um pullback, né, no dólar não. Que ele vai continuar a fazer essa queda. No dólar eu até acredito, né, que ele pode, né? O dólar, se foi sugerido algo para o mercado, é o que o mercado confia, né, digamos, os movimentos dele são mais clássicos, né, conservador, né, é muita gente com dólar, então eles não ficam brincando muito com... Então pode ser que para o dólar tenha esse efeito, ó, de continuação. Se tiver o efeito de continuação, é lógico, as outras vão responder similar. Vamos ver o euro está... Não, tá parando. O que ele está dando impressão aqui, que ele vai fazer, ele se instalou aqui no novo Ranger. O novo Ranger quer dizer o seguinte, ele vinha respeitando essa estrada aqui, essa faixa de preço, agora ele vai se instalar aqui, ele vai ficar um tempinho aqui, ó, respeitando essa faixa de preço. Ou seja, ele bate e volta, né? Ele vai ficar batendo e voltando nessas resistências, nesse suporte, nessa região aqui. Daqui a pouco abre o mercado, né, em 10h30, o mercado americano. Daí a gente vai ter uma certeza para que lado vai. Provavelmente a hora que abrir 10h30, ele vai fazer um movimento totalmente ao contrário disso que está aqui. Essas aberturas de mercado movimentam bastante dessa forma, justamente para tentar induzir o rebanho, né, a massa, para uma direção. Aí você tem que ficar bem esperto nessa tentativa de direção, né, de manipulação do gado. Nós somos o topo da cadeia alimentar, né, mas se tratando de mercado financeiro, nós somos o alimento dele. Então nós temos que prestar atenção, nós somos o gado, né, nós somos manipulados. Então tem que ser um boi aí, uma vaca esperto. Ficar esperto com o que estão querendo te dirigir, né, que você faça. Já acabei continuando, já estava me despedindo, né? Ó, o Bitcoin aqui está dando retomada, o dólar ameaça da continuação desse movimento maior, mas eu ainda acredito muito que ele vai ficar instalado nesse range aí embaixo. Não digo tanto para o Bitcoin, né? E nem para o dólar, mas para os demais ativos é isso que vai acontecer. Ó, ela já se instalou no range, isso que ela vinha fazendo aqui, ela começa a fazer aqui, ó. Aqui é a Dow Jones, aqui é a Nasdaq, né, SPX, Nasdaq, o S100, os Tech, é tudo a mesma, é só muda de corretora que eles dão um nome diferente, mas é tudo o mesmo movimento, né, a mesma bolsa. O ouro ameaça o ouro porque ele vai muito junto com o que o dólar faz, né? São moedas, né? O Bitcoin é moeda, o ouro é moeda, ó. Então eles estão dando continuidade aqui, ó. Não sei se é verdadeira, não parece ser verdadeira essa continuidade. Esse é o Bitcoin, né? O Bitcoin pode acontecer isso. Vamos ver mais no ouro aqui. Ó, já está falhando a continuidade e ameaçando só ficar dentro do range. Quando ele ameaça ficar dentro do range, quando ele fez esse movimento grande, muita gente fica entrando. Não, opa, ele vai voltar. Aí o pessoal compra. Não, ele vai devolver. Aí o pessoal compra. Mas não, ele na verdade vai ficar fazendo esse zigue-zague aqui dentro, ó. E como são movimentos curtinhos, engana demais, né? Quando você acha que vai descer, você compra para descer, ele acaba subindo aqui. Ou você, opa, não, agora ele vai subir, você compra para subir, né? Ele começa a descer. Aí ele fica te enganando nesse tanto. Às vezes esse movimento é justamente para induzir o mercado a ficar aqui nesse ponto. Daí o grande investidor que fez esse movimento, ele fica absorvendo aqui dentro desse preço. O preço fica sob controle, né? Só o Bitcoin que não tem muito controle que estava indo, né? Estava indo, mas se o dólar fizer um movimento né, mais agudo, ele freia, ele respeita.
o dólar lá fazendo o zigue-zague de quem está se mantendo no range. Então o dólar aqui vai fazer essa subidinha. Você entendeu o que o dólar vai fazer, você entende o que o ouro vai fazer e você entende o que a bolsa vai fazer. Então ó, o dólar ameaçando dar essa subidinha aqui, o ouro continua dando uma descidinha. O ouro vai corrigir mais aqui, ó. Só confirmando ali se é isso mesmo, para de repente fazer mais uma entradinha e chegar ali no 45 mil dólares, né? Ó, é isso mesmo que ele está fazendo. Ó, já fez ali, já podia ter entrado aqui. Vamos diminuir então, ó. Diminuímos para 5,1, que é pouco que a gente precisa buscar. Eu diminuo para 5 lotes. Ó, e aquelas ameaças que ele faz e já volta, né? E que vai enganando o mercado inteiro. Eu estou prestando atenção no dólar aqui, se ele vai dar continuidade nisso. Eu às vezes uso um análogo, né, ao dólar, por exemplo, um JPY aqui, ó, dólar ien, olha a queda que deu aqui. Então aqui, como ele deu uma queda bem grande, ele realmente está recuperando. Quer dizer que o dólar está recuperando, quer dizer que o ouro vai dar uma caidinha aqui. Eu vendo o ouro aqui. Isso tudo quem me deu essa pista foi o próprio dólar ali junto com o ien, né? Que eles realmente estão dando essa subidinha. Se eles dão uma subidinha, o ouro não resiste, o ouro vai contra eles. Já diminuímos o lote porque a gente não precisava tanto. Ele já está dando aqui 500 dólares de prejuízo. Ele já não está indo, né, na direção. Eu vou frear ele aqui, ó, para não dar um prejuízo maior desse lucro que a gente já teve. O ouro ainda não está convencido que ele... O mercado, na verdade, ainda acha que ele está muito baixo e que ele realmente ia subir. Ainda tem o ouro também, ele tem movimentos ainda muito conservador. Apesar dele respeitar bastante o dólar, tem muita gente que, independente do movimento do dólar, está acreditando nessa recuperação do ouro, que caiu demais. Vamos ver o ien lá como é que tá. Ele está trabalhando dentro de range. Eu achei que o ien ia recuperar mais e o dólar ia subir mais aqui, por isso que eu coloquei que o ouro ia cair. Ó. Agora o ouro está caindo, acho que agora já deu o 45 que nós precisávamos. 44 e 45 tá lá. 45 tá lá. 45 mil dólares. Fechou então. Aí já bateu a meta do dia, ele até vai descer provavelmente mais um pouquinho aqui, até ia para mais, mas a meta é 10%. Você tem que ser fiel à estratégia, porque você vê um desgaste fazer toda essa análise. Você tem que tratar como se fosse a tua única chance mesmo, né? Para você fazer muito bem feito. Não que não vá dar medo, não vá dar receio, mas procura, né, manter a paz de Deus com você. Se você sentir que está em paz, que a paz está com você, o movimento pode até dar errado, né? Mas aí foi por outras circunstâncias, né? Não foi pela tua técnica, pela tua leitura, né? Você fez o que dava, daí é outras circunstâncias, quer dizer que não era a hora mesmo, né? E daí você aceita muito melhor, porque você sabe que tem Deus nas tuas decisões, né? Então, obrigado, pessoal, né? Espero que o vídeo não fique tão grande, né? Que o pessoal assista. Tem informações aí muito importantes de controle, né, da mente em situações de sobrevivência, né, de disputa, do ganha-pão mesmo. Lembrando que a jornada pode ser feita com uma multiplicação através de qualquer forma, né, não precisa ser necessariamente do mercado financeiro. Eu não sou um expert no mercado financeiro, né? Então, se começa lá com 20 dólares, 100 reais, veja se o 100 consegue virar 101 e vai crescendo esse capital, porque a ideia da jornada é justamente provar para as pessoas que elas não precisam mais do que um pouquinho, uma semente, multiplicada todo dia 10%, para em 100 dias, que não é nada, ela ter 1 milhão. Então é isso.
Assim é válido usar mercado financeiro, é válido até usar bet ou qualquer outra estratégia, por mais feia, esdrúxula, ridícula, mas que multiplica o capital diariamente, é válido você usar, né? Aconselho, de repente, você precisa, que nem eu precisei do dinheiro que acabei usando do desafio, eu cheguei a considerar, não, então eu vou trabalhar paralelamente com outro recurso só para ter a subsistência. Daí vale qualquer atividade. Vale você fazer uma entrega de bicicleta. Cheguei a considerar que vou entregar, né, iFood aí, rap de bicicleta, né? Até a pé se precisar, mas daí você ganha um sustento que você não precisa usar o capital que você está trabalhando. Tem que ser eu já vi que a maior dificuldade é o tempo, é você segurar a semente, porque chega uma hora que seca. E se seca, você não vai ficar sem combustível no carro, você não vai ficar sem comida na geladeira, você vai pegar e usar o capital que tem aqui, né? E é aí que falha, né, a jornada. Então deu de ver que o ponto delicado da jornada é justamente a subsistência, né? É o dia a dia. Então fique com Deus, pessoal. Vocês, sua casa, sua família, né? E nos vemos no próximo vídeo. A paz de Deus esteja com vocês todos. Vamos encerrar aqui. Opa, derrubei vocês. Aí.